Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos então continuar o nosso estudo de história grega. Nós estamos agora falando da Liga ou Confederação de Delos, tá? Então, quando eu falar Liga de Delos, Confederação de Delos, Liga, Confederação é a mesma coisa. Botei aqui uma imagem que seria, não sei se é muito fiel, mas apareceu no Google como uma reconstrução ali de alguma coisa da cidade de Delos, né? A gente vai ver o que que é essa cidade e tal. Então a gente estava falando que quando acabou a guerra, quando eles venceram os persas, né, os gregos ali em Plateia e Mícale, os atenienses e os jônios, sem a, assim, isso é importante, sem a atividade espartana, sem intervenção espartana, eles avançaram para tomar a cidade de Sestos. Então você já vê ali eles Atenas, né, e um grupo de aliados agindo sem interesse de Esparta. Então meio que preparando para a formação da Liga de Delos. Então, a gente vê que Esparta e as outras cidades jônias escolheram a cidade de Delos para formar essa liga, porque essa cidade era uma cidade sagrada, onde tinha já era um local tradicional de culto dos jônios, né? Porque sempre que você fazia a cidade tinha sempre um deus da cidade, né? Que você tinha que até jurar pelos deuses, e Sócrates foi morto porque ele falou contra os deuses da cidade, né? Então, tinha essa coisa de um culto público, né? Da religião tá ligada à cidade, a você ser cidadão. Se não era cidadão, você não podia participar dos cultos, né, da cidade. E também, para fazer uma aliança, era a mesma coisa, né? Era como se fosse uma coisa entre cidades, como a família tinha o seu culto, a cidade tinha um culto da cidade. Quando você fazia uma aliança, você escolhia um lugar ali que tinha um culto que era meio que comum a todas as cidades. Então, o Delos era essa cidade que tinha um culto ligado a um deus, provavelmente era Apolo, que estava ligado aos jônios, né? Mas isso eu não tenho certeza. Mas era um local de culto comum aos jônios, né? Quer dizer, todos tinham relação, então escolheram essa cidade. Aí as principais questões que a gente vai tratar é qual era a constituição original, quer dizer, não muito como a gente pensa hoje, mas como que era, o que exatamente tinha nessa confederação, né? Qual era a sua extensão original, porque essa confederação vai aumentando e vai se tornando maior. Então, quem são, vamos dizer assim, quem que estava lá desde o começo, né? E qual era a quantidade do tributo, né, quando foi estipulado pela primeira vez? Eu coloquei na sua primeira contabilização, eu me enganei, porque eu estava entendendo que eles tinham um tesouro, né? E eles contabilizaram uma primeira vez, mas na verdade é qual era o valor do tributo quando foi estipulado, acordado pela primeira vez. Então, a Constituição não parece ter sido incorporada em um documento escrito, nem expressa em termos precisos. Os juramentos, né, os acordos, eram trocados entre dois grupos, os atenienses de um lado e os aliados do outro. Então, você vê que tem, tipo, essa liga, ela é meio que Atenas, né, tipo, de um lado e, tipo, todo mundo do outro. Isso vai ser importante depois. A aliança era tanto ofensiva quanto defensiva e foi selada com um despejo de massas de ferro no mar para simbolizar a determinação de que a aliança iria durar até que o metal flutuasse para o topo. Era meio que um gesto simbólico ali. Bem estranho, né? Mas engraçado até, né? Jogar um monte de ferro no mar. Mas, segundo Tucídides, o objetivo da aliança era a retaliação pelas causalidades infringidas pelos persas durante as invasões à Grécia. Então, vingança, né? Mas o autor diz o seguinte: a tarefa, porém, de Atenas e seus aliados deve ter sido interpretada desde o início como indo muito além da mera retaliação. É que ele usou palavras diferentes no original, né? Era, que eu usei retaliação e retaliação, né? Eu falei, mas ele usa uma outra palavra que é tipo, tem a ver com retaliação, mas é diferente. Então, quer dizer, não é tipo só atacar eles para matar o mesmo número de pessoas que eles mataram, né? Que os persas mataram, né? Tipo, vocês mataram tantos a mais, então agora a gente vai dar o troco, né? Mas na verdade, para ele, então, essa liga tinha como objetivo, ela se entendia que o seu objetivo último, seu objetivo maior, era liberar do jugo persa toda a margem grega da Ásia Menor. Então eles queriam, quer dizer, não é só retaliar, né? Quer dizer, se retaliar, você pode atacar eles, roubar, matar pessoas, mas eles podem continuar ali no território. Então era realmente expulsar os persas de toda a margem grega da Ásia Menor. Que eu não sei o quanto que essa margem grega corresponde a toda a Jônia. Eu acho que é mais do que só a Jônia, né? Porque
né? Quer dizer, poderia ser uma aliança ali dos Jônios para libertar o resto dos Jônios, né? Mas ele não entra em muito detalhe. Então, entre os aliados, eles tinham que fornecer a sua cota de navios e homens ou uma cota de tributo. Então, ou você dava tantos navios ou você pagava em dinheiro. Então, um sínodo dos aliados se reunia em Delos. Esse Delos é maiúsculo, né? Não pode ser Delos, né? Delos, Delix não existe. Um sínodo dos aliados se reunia em Delos periodicamente, mas não é fácil determinar seus deveres e poderes. Ele discute no livro, então o Grote falava, que era um historiador, falava tal coisa, mas não tem evidências, então eu falei, não tem muito para que fazer isso. Aí, o autor diz o seguinte: há dois defeitos na Constituição que se mostraram fatais para o sucesso da Liga como uma união de povos livres e aliados. Então, acho que a questão é um pouco assim, como uma união de povos livres e aliados? Porque qual que são os defeitos? Né? Por que que ela não deu certo como uma liga, como uma união de povos livres e aliados? Primeiro, a preponderância de Atenas, que era um parceiro maior frente aos outros aliados, não havendo assim uma igualdade na parceria, Atenas meio que vai determinar tudo. Sim, vai ser tipo meio desigual, assim, tipo, beleza, se você tem uma liga, às vezes, por exemplo, várias cidades têm tipo um voto, mas tem uma cidade maior que tem tipo três votos, né? Normal, porque também você não vai querer que um estado mais forte tenha o mesmo poder de voto que um estado mais fraco, né? Faz parte, né? Se você é mais forte, você tem mais votos, né? Mas Atenas era muito desigual, assim, muito superior. E o segundo era a falta de clareza, na verdade, indeterminação quanto ao direito dos membros de sair da liga à sua discrição. Então, você podia falar, galera, não quero mais, estou saindo, tchau. Não ficou determinado, né? E aí ele fala assim, o autor, podemos supor que o direito de secessão não foi determinado porque, se tivesse sido claramente negado, a confederação nunca teria se formado. Então ele até menciona o exemplo da Guerra Civil Americana, também não parece que não estava muito claro se podia se separar ou não. E aí ninguém fala se pode ou não, e quando é para se separar, dá problema, né? Porque vai acontecer isso também. Algumas cidades vão querer se separar e Atenas vai com o poder militar para cima deles, né? Mas, então, quer dizer, acho que a questão é um pouco essa, quer dizer, o defeito que Atenas vai construir, eu não li ainda a respeito dessa parte, tá? Eu não conheço muito, mas Atenas vai construir um império e vai ser forte. Apesar de que no último vídeo, né, o autor falou que também que Atenas poderia ter sido mais generosa nesse aspecto e ter conseguido mais alianças, né? Isso teria fortalecido ela. Como Roma, que pelo menos eu entendo Roma, como chega uma hora que Roma começa a dar cidadania para todo mundo entre aspas, né? Mas aí todo mundo vai querer que Roma ganhe, né? Vai tipo, todo mundo vai querer se aliar a Roma. E parece que os persas faziam algo assim também, né? O império é meio que algo assim, né? Você vai colocando gente dentro para todo mundo querer ter poder, né? Então aí vem a questão da extensão inicial da liga. Eu achei isso bem chato, mas ele fala ali de algumas cidades que eram, de onde que não era. O importante pra gente é que a liga, quando ela surge, ela vai ter 3/5, mais ou menos, do tamanho que ela vai ter no ápice dela, que é na paz dos 30 anos. A paz dos 30 anos é em 450, mais ou menos, e ela surge aqui em 477. Então ela vai crescer mais ou menos 66, 2/3, né? 66%, uh, de 477 até mais ou menos 450. E isso vai ser importante. Por quê? Isso vai ajudar a gente a entender qual que era o valor do tributo pago pelos aliados a Atenas, tá? Então, o Tucídides, ele dá pra gente o valor de 460 talentos, provavelmente de prata, o autor não fala, mas eu acho que era de prata, para o tributo de Aristides. Aristides foi o líder de Atenas que determinou esse primeiro tributo. Ele é chamado de Aristides o Justo. A gente vai ver por que ele é chamado de o Justo, porque ele deu tipo um valor bom, tipo um preço legal, né, desse tributo e a galera gostou muito dele, né? Então, o que acontece é que esse valor de 460, os historiadores aceitam que ele era um valor para os tempos, não de quando a confederação surgiu e Aristides deu esse valor, né, mas para um período posterior. Só que então qual que é a questão? Porém, e Tucídides joga esse valor para desde o começo da liga. Porém, o tamanho da liga em sua fundação era menor, né, do que ela alcançou em 445, com a paz dos 30 anos, sendo esperado um tributo menor na ocasião do surgimento da liga. Claro que a liga podia cobrar mais,
um tributo maior quando ela era menor, mas não faz tanto sentido, né? É de se esperar que conforme a liga vá crescendo, tem um monte de cachorro latindo aqui, mas conforme a liga vai crescendo, o tributo aumente, né? Ela vai se tornando maior, tem mais gastos e tem mais gente para pagar, então você cobra mais dos aliados, né? Esse 460 era tipo o total que os aliados como um todo pagavam para Atenas. Ele não entra em detalhes sobre, em alguns pequenos detalhes sobre quanto que cada cidade pagava, tá? E aí ele lembra o seguinte também, que as cidades como Naxos, Tassos e outras cidades, de acordo com o próprio Tucídides, ele vai falar que Tucídides está errado, tá? Mas elas começaram contribuindo com navios e homens e só passaram a pagar o tributo após o meio do século. Então, quer dizer, o valor do tributo, então, que Atenas recebe tem que aumentar, porque algumas cidades deixaram de só enviar navios e passaram a pagar tributo. Então, tem que ter um aumento no quanto de tributos que Atenas está recebendo. E o autor estipula mais ou menos 90 talentos para, ou seja, se você pensar que é 460 no total, elas são mais ou menos um quinto, né? 450 dividido por 5 dá 90, então é mais ou menos um quinto do valor. Então, no período que a liga chegou ao seu ápice, que era de 450 a 470 a 436, o valor do tributo variou entre 455 e 414 talentos. Porque esses valores variavam de ano a ano, claro, né? Mas era estipulado, esperado, né? Se aceita que o valor era 460. Então, nessa época, era esperado 460 e eles conseguiram em torno disso. Então, a gente tem duas opções. Ou o valor do tributo era maior no começo, quando havia menos cidades na liga, ou que o valor do Tucídides era errado, e ele vai estipular que seria metade do valor informado por ele. Então, a gente deveria excluir essa primeira alternativa, primeiro pela popularidade do tributo de Aristides, porque a galera achou que ele foi, né, justo, né, foi bom, então não faz sentido que o valor seja maior, né? Em parte porque Atenas nunca se gabou de reduzir os tributos, então se o tributo era maior antes e ficou menor depois, a gente poderia esperar Atenas se gabando de ser muito generosa e de que eles eram tão bonzinhos que eles diminuíram o valor do tributo, né? Isso nunca aconteceu. E em parte porque tem um negócio chamado Paz de Nícias, né, que vai acontecer depois, acho que lá em 420, em que entre os termos ali do acordo, né, fica claro que o tributo de Aristides era o mínimo que deveria ser pago. Pelo que eu entendi, então, esse tributo de Aristides era o mínimo e depois eles vão invocar um aumento, né? Então, olha, a gente tinha feito o acordo de Aristides, mas era o mínimo, não significa que a gente não pode cobrar mais, né? Então seria mais ou menos isso. Então ele exclui a Tucídides então teria errado, ele teria jogado o valor de 460, que era ah, no período maior de ápice da liga, né, ele teria jogado isso, incluído até lá atrás, quando a liga era menor e que provavelmente não era tudo isso. O tributo deveria ser menos, então talvez 230 menos um tributo menor. É isso, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E se puder ajudar a gente no Tipo Ponto aí, você manda um Pix, é bem fácil, não precisa de cadastro nem nada e é anônimo. Beleza? Então, muito obrigado. Até a próxima.